Muito boa noite a todos. Na esperança que todos estejam bem, sejam bem-vindos à Casa de Luz de Oração. Para mais uma noite a gente experimentar um pouco do que é o Espiritismo, do que ele representa para nossas vidas e quantas alegrias nós estamos obtendo graças a esse conhecimento que nos foi dado inicialmente pelo Mestre Jesus e que nos colocou definitivamente na era da luz nesse nosso planeta Terra. Para nós darmos início à doutrinária desta noite, vamos pedir que todos fechem os seus olhos, façam uma respiração profunda para que a gente possa se harmonizar, elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo concurso, especialmente dos mentores espirituais do Grupo Espírita Corrente do Bem, que zelam sempre por nós, zelam pelos trabalhos desta casa, pedindo também a proteção dos mentores individuais de cada um que está aqui nesta noite, e sempre gratos pela vida e pela oportunidade de estarmos reunidos na paz do Senhor. Que assim seja. A doutrinária desta noite nos cabe falar de um tema que, na verdade, não é um tema propriamente do Espiritismo, porque o Espiritismo não o reconhece. É tratado aqui de sorte a elucidar as pessoas que ainda têm alguma dúvida com relação a este fenômeno, que é o fenômeno da morte. Então, Kardec traduziu isso muito bem na sua obra e no seu epitáfio. Uma frase que a gente coloca na lápide de todo túmulo que a gente tem nos cemitérios. E no túmulo de Kardec tem a seguinte frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então essa frase traduz todo o princípio do Espiritismo, que diz que a morte é um evento que não existe. O que existe é sempre vida. Assim como as palavras do próprio Cristo, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O que ele quis dizer com isso? Quando Cristo se dirigia ao seu povo, às pessoas, ele sempre se referia ao mundo espiritual, nunca ao mundo material. Então, levando em conta essa fala do Cristo, o que ele quis dizer? Que a vida não tem fim. Vida em abundância. O que existe são momentos no qual experimentamos essa grande aventura, essa grande experiência que é estar no corpo de carne, na matéria. E que a morte é o nascer ao contrário. Então, quando viemos para este mundo, temos uma programação encarnatória, né? Saímos do plano espiritual, entramos no plano material, temos aqui pessoas, pai, mãe, a família que nos acolhe, nos abraça, nos conduz pelos caminhos desse mundo que é tão tenebroso. Mas o ganho no final de uma existência é enorme, pois o espírito avança muito graças a essa experiência. E lá no final, da mesma sorte. Quando encontramos o fim de uma existência, do outro lado, espíritos simpáticos, amigos, também estarão lá, de acordo com o nosso merecimento, nos esperando, nos acolhendo, talvez esclarecendo a qualquer dúvida que tenhamos com relação ao que está acontecendo, aquela confusão mental que acontece. Da mesma sorte, quando a criança chega no nosso mundo, ela também está confusa, ela não consegue se virar sozinha e tem os seres que estão acompanhando ela, dando aquele afago, aquele carinho que ele precisa para se sentir seguro, e da mesma sorte quando a gente desencarnar. Então, a reencarnação, meus queridos irmãos, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. É o que garante que nós tenhamos a certeza da justiça divina. Caso contrário, como seria, por exemplo, uma pessoa que
desencarna na tenra idade, sem ter vivido, sem ter experimentado, ou uma pessoa que passa uma vida toda de sofrimentos, com doenças, e acaba desencarnando, não consegue aproveitar, e tantas outras situações onde pessoas desfrutam da vida com tantos recursos, com tanta abundância, e outros em tanta miséria. Então, a vida espiritual é uma explicação que nós escolhemos estarmos aqui, escolhemos essa programação encarnatória, escolhemos vir para este mundo e experimentar essas provas, que não são eternas, mas que nós precisamos saná-las de alguma maneira. Algum débito de uma vida anterior, nós precisamos vir a esse plano e sanar. Sobre diversos tipos de encarnações, nós não vamos entrar no detalhe, mas para que a gente entenda o fim, né, da nossa existência, vamos voltar ao começo, né? E esse medo que a gente tem da morte, ele é nos colocado de sorte a nós respeitarmos uma lei muito importante, que é a lei de conservação. Caso contrário, em qualquer problema que encontrássemos na vida, nós íamos optar pela morte do que enfrentar os problemas. E a vida, de fato, é isso. Quando a gente olha para o fim, a gente percebe e começa a dar valor à vida. Aproveitar a vida, né? Então nós precisamos nos educar, de alguma maneira, para encarar a morte de uma forma diferente. Mas vamos tirar esse termo morte, né? O termo morte, para nós espíritas, ele não existe. O que existe é desencarne. Então, quando chegar o momento de nos desencarnarmos, que nós tenhamos, pelo menos, tido a coragem de enfrentar estes problemas, que são necessários ao nosso adiantamento, necessários ao nosso avanço espiritual e moral, que é o porquê de nós várias vezes sermos colocados nesta experiência. Tivemos outras existências, tivemos outras vidas no passado, no pretérito, fomos para a erraticidade, que é um período em que o espírito fica no plano espiritual, levando em conta aquilo que aprendeu durante a matéria, durante a sua experiência, durante uma vida anterior, calculando o que acertou, né? Registrando aquilo que errou, para que de repente, com a sorte de uma nova encarnação, possa vir para cá e tentar se refazer. E aquelas experiências que nós vivemos, inclusive as que nós estamos vivendo agora, nós guardamos na nossa memória e nunca perdemos a nossa individualidade. Nunca perdemos a individualidade. O espírito em plena consciência do que acontece, apesar de uma pequena confusão mental que acontece no momento de desencarne, dependendo, é claro, do conhecimento que cada um tem, do desprendimento que cada um tem da matéria. Por isso se diz que a gente não tem que se apegar às pessoas de forma egoísta, se apegar às coisas de forma egoísta, ou seja, não sermos possuídos por aquilo que possuímos. De sorte que quando encararmos o nosso desencarne, nós possamos nos desligar do corpo da forma mais suave possível. E já vamos ter um entendimento do que está acontecendo. Diferente daquele ser que, ao encontrar o seu desencarne, não percebe ou desconhece. Alguns, por ignorância pura da sua condição, esses vão ter uma visão da espiritualidade mais caridosa, mais amável, porque não sabem, não tiveram contato. Agora, daqueles que tiveram contato com este conhecimento, que sabem, que viram, que experimentaram, não podem alegar ignorância, mas será cobrado de quem mais tem para oferecer, como diz a lei. Então, nesse meio termo, a gente viu que o começo é isso, a gente vem para cá, como esses serzinhos recém-chegados, por isso eles têm a família para, pela mão, orientar eles nesse mundo, que é um mundo tão difícil, a gente bem o sabe, que é um plano de provas e expiações. A Terra ainda está evoluindo, estamos passando por um período de transição, mas essa transição não acontece do dia para outro, é uma transição lenta, demorada,
de onde os espíritos, na sua maioria hoje, espíritos ainda maus, ou com tendências para o mal, né? Espíritos ignorantes, ao passar do tempo vão passar por uma transformação e no futuro, que esperamos seja breve, tenhamos uma humanidade ainda mais voltada para o bem e não tenhamos mais medo de sair na rua, de cabeça erguida, com medo, com receio do que possa vir de mal na próxima esquina. E sempre a humanidade teve consciência do plano espiritual. Mesmo aqueles que pensavam de forma material, plenamente baseado na física, baseado nas ciências, como o exemplo dos filósofos da Grécia Antiga, que tinham um pensamento bem interessante a respeito do que é a morte. Parmênides, que era um filósofo grego, nasceu 460 anos antes de Cristo, tinha uma visão bem interessante. Certa vez ele se deparou com um velório. E o pessoal convidou ele para ver que fulano de tal tinha falecido. Disse, não acredito, ele não está morto. Não, está sim, está ali, o corpo dele está ali imóvel. Está morto, dizia um dos seguidores dele, um dos jovens que ele orientava. E ele chamou todos para um debate a respeito do que é a morte. Então a morte, o ser é composto por três elementos: o espírito, a matéria e a forma. No pensamento de Parmênides, o espírito é eterno, por sua própria definição. O espírito é eterno, não morre nunca. Então, não morreu, certo? Matéria. A matéria do corpo é matéria que vem da terra e depois volta para a terra. Todos os átomos que estão compondo o nosso corpo vão voltar a ser outra matéria e vão compor outro corpo, e assim, então, a matéria também é eterna. E, por fim, a forma. Essa forma que nós temos, ela também é eterna. Vocês experimentem, por exemplo, uma forma geométrica. Imagine um triângulo. Vocês conseguem matar um triângulo? É impossível. Inclusive, matar triângulos é uma carreira de fortuna. Não vai dar retorno você querer sair por aí matando triângulos. Porque o triângulo, por si só, como forma, ele é uma ideia. E uma ideia não morre nunca. Você pode até esquecer o triângulo por um tempo, mas daqui a pouco ele vai ressurgir como triângulo. Então, neste raciocínio, Parmênides quis dizer que aquele cidadão que estava diante deles imóvel não estava morto. Seu espírito é eterno, sua matéria é eterna e a sua forma também é eterna. De certa forma, ele traduziu aquilo que Lavoisier, muito tempo depois, viria dizer, na sua teoria: no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, qual é a situação do ser, do espírito, né? Com essa ansiedade, o sentimento do futuro que temos, então as pessoas passam a vida, muitas vezes, deixando de aproveitar a oportunidade, né? Deixando de usar o tempo que tem. E quando você se depara, por exemplo, diante de um velório, você vê muitas pessoas angustiadas, é claro, especialmente as pessoas da família, mas amigos e conhecidos, naquele tormento, aquela pessoa se foi, né? Imagina, ela não deixou de existir, não vai ter mais a presença física dela, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. Não é importante também saber quanto tempo teremos nessa existência. O importante é o que fazemos com o tempo que nos foi dado. E isso a gente muitas vezes passa, as pessoas deixam de aproveitar o dia, né? Existe um ditado que diz, né, que você precisa aproveitar o dia, é uma coisa muito antiga, né? Desde o tempo da antiguidade, aproveitar o dia. E você ter a certeza de que vai morrer. Porque
a morte, o desencarne, ele suscita que você aproveite a vida. Busque conhecimento como se fosse viver para sempre e viva como se fosse morrer amanhã. E nunca mate o seu tempo. Nunca desperdice o seu tempo. Nunca perca o tempo de dizer para alguma pessoa aquilo que precisa ser dito. Uma palavra de carinho, de apoio. Né? Nunca mate o tempo. Porque, na verdade, quem vai te matar vai ser ele. No final das contas, o tempo é que vai te matar. E a matéria, ela não é o fim. Ela é um meio. Cristo disse muito bem isso, né? Deixou muito bem claro. Essa é a reencarnação, né? E eles falam na Bíblia mais antiga como ressurreição, né? Ressurgir, mas na verdade nós estamos reencarnando, como reencarnações depurativas, de sorte a nós nos melhorarmos. E nós, né, pela vida fora, somos sempre levados, de alguma maneira, a aprender, ou a estudar, nos educar, para uma forma de morrer direito. É ou não é? Várias religiões fazem isso. Você tem que fazer assim para você, quando morrer, você não pode fazer isso aqui, porque quando você morrer, você tem que construir uma família, você tem que fazer patrimônio, porque quando você morrer, te ensino só um jeito de como você vai morrer. Agora, ninguém mostra de uma forma mais produtiva como é que tu faz para viver melhor. É ou não é? Te educam para você buscar uma maneira de como morrer da forma correta, mas jamais te mostram como você precisa agir, precisa fazer para viver direito. Marcos Aurelius, que era um imperador romano, foi considerado um dos maiores filósofos, um dos imperadores mais inteligentes da Roma Antiga. E ele tinha esse pensamento de que havia vida depois da morte, contrariando toda a cultura romana, que vocês bem sabem era politeísta, não tinha nada a ver com o cristianismo, com o espiritismo, muito menos. Mas ele acreditava que existia. E os seus opositores, questionando ele, mas e se? Por que você não age de uma forma mais aguerrida para conseguir as coisas que você quer? Usa um pouco da malícia? Ele disse, não, eu acredito na vida após a morte, eu acredito que eu vou ganhar recompensa lá. O que eu faço nessa vida vai ecoar na eternidade. Tá, mas e se não tiver? O opositor dele disse, se não tiver a vida após a morte? Bom, eu só tenho uma chance para fazer a coisa certa. Então eu vou fazer a coisa certa. Então ele, além do sentimento, da certeza da vida espiritual, ele tinha uma moral muito grande, uma moral muito forte, que não fazia ele sair do seu pensamento, do seu caminho. Então, assim nós chegamos na questão do fim. Como é que é o fim? Já pararam para pensar como é que é o fim? Como é que vai ser o desencarne? Então, o Cristo veio dar um fim à espera do fim. Essa foi a missão da vida do Cristo, para a gente não esperar o fim. Em vários momentos da sua trajetória, ele deu exemplos claros sobre isso. E qual que é a situação do espírito depois desse fenômeno do desencarne? Como é que se procede? Né? O corpo sai correndo, né? Dependendo de cada ser, depende do seu adiantamento, depende da sua condição, do seu entendimento do que é a vida espiritual. Uns vão ter um pouquinho mais de confusão, vamos dizer, uma confusão mental naquele momento. Por isso, voltando à questão do velório, né? Muitas vezes a gente se depara com situações das pessoas conversando sobre assuntos que não condizem com o momento. Contando piadas, falando sobre
amenidades que não trazem nenhum proveito. É um momento de prestar respeito àquele ser que está ali. Se for um ser que não tem um entendimento, ele vai estar confuso. Então, que as pessoas direcionem para esse ser que está ali desencarnando, um momento extremamente importante da trajetória dele, direcionem vibrações positivas e que ele se sinta seguro, que ele consiga enxergar a luz. E as preces, irmãos, as preces por esse ente querido que desencarna, elas são importantíssimas, porque eles são como um bálsamo para o coração dele, para que ele se acalme, para que ele encontre o caminho dele. E a gente vê que muitas vezes nos velórios isso é diferente. Claro que você vai lá encontrar de repente um familiar que há muito tempo que não vê, um amigo que você quer de repente conversar, mas não é o momento. O velório, essa cerimônia de passagem, ela é importantíssima para quem fica, especialmente para que as pessoas tenham a certeza de que aquele ser não morreu, que aquele ser vive, nos ouve, inclusive pode no futuro interceder por nós do plano espiritual, as nossas angústias, os nossos tropeços. Então a gente interage espiritualmente o tempo todo. Não é porque hoje nós não enxergamos muitas vezes os espíritos que estão aqui conosco, não significa que eles não existam. Nós somos espíritos vivendo uma experiência no corpo, estamos aqui encarnados. Então o nosso espírito está conosco e esses seres que não têm mais o corpo físico estão aqui, à nossa volta, nos ouvem, sentem o que sentimos, nos enxergam, e nos enxergam mais do que a nossa forma física, enxergam inclusive o nosso pensamento. Então por isso a importância de quando nos depararmos com esse momento do desencarne, que nós possamos ter essa simpatia por esse ser que está desencarnando e poder doar para ele as melhores energias possíveis. E para a gente dar sequência, então, o Espiritismo tem como um significado primordial com relação à morte, ao desencarne, que apenas o corpo físico é o que perece. Lembram do Parmênides, na matéria? Só a matéria. A matéria se transforma em outra coisa, em outro corpo, vai voltar para a terra, vai fertilizar a terra e assim por diante. A vida continua. Através daquela matéria vai sendo transformada eternamente. E só o nosso espírito que a retoma para o plano espiritual, continuando a viver e seguindo o planejamento encarnatório, seguindo o planejamento que ele tem consigo, né? Experimentando um período em que ele vai ficar fazendo um balanço das suas experiências no mundo material e o que ele agregou para si e o que ele agregou em conhecimento, que bem que ele proporcionou enquanto ele estava encarnado. Quando a pessoa morre, o que acontece com o espírito? Né? Então, repetindo aquilo que nós falamos antes, o espírito ele não se solta do corpo assim de súbito, né? Ele passa por um período até amparado pela espiritualidade, mas ele se desprende lentamente do corpo físico, né? Por isso a importância do respeito durante o velório. E por que a gente morre? Né? Seria interessante, por exemplo, a gente viver para sempre aqui, encarnar e viver para sempre? Justamente por essa condição dessa renovação. A matéria ela precisa estar se renovando, se refazendo o tempo todo. Né? E a gente tem a certeza, então, que quando a gente desencarna, a gente não perde a nossa individualidade. A nossa memória, o nosso pensamento, as nossas experiências se mantêm. Se mantém para a eternidade, se mantém para o plano espiritual. Então o nosso corpo ele se constitui um instrumento precioso de experiência da vida. Aqui é que a gente vai experimentar as nossas angústias, nossas provas, de sorte a nos avançarmos mais e mais.
Então, mesmo que a gente tenha esse sentimento pelos seres que acabam desencarnando muito cedo, crianças principalmente, né? Os pais que na angústia, né? Até muitos pais falam, é preferível que eu morra antes do que o meu filho, porque seria uma dor terrível, né? Quantos casos nós vemos acontecendo. Então, que tenham a certeza que esses seres vieram com o objetivo, cumpriram a sua trajetória, mesmo que curta, para dar exemplo, para dar incentivo, e que os pais não se angustiem com isso. Né? Toda vez que houver esse problema, e é um problema do luto, tá? E o luto, inclusive, foi objeto de estudo de uma doutora alemã, Elisabeth Kübler-Ross. Ela estudou muito bem essa questão sobre esse sentimento das pessoas que ficam. Então, ela observou que existem algumas fases, algumas etapas que a pessoa passa, né, durante esse período de afastamento físico da pessoa que desencarna. O primeiro sentimento é a saudade. A pessoa não está mais ali. Depois vem o sentimento de tristeza, a negação, a pessoa não acredita, tenta negar. Raiva, por quê? Por que comigo? Por que com ela? Por que com essa pessoa? Da barganha, bom, eu vou fazer agora uma outra coisa, vou tentar compensar isso de alguma maneira. A depressão e, por fim, a aceitação. Claro que isso não é uma regra que todos esses sentimentos venham a acontecer, mas é tudo aquilo que uma pessoa que está perdendo, vamos dizer assim, entre aspas, se afastando de um ser querido, ele passa. E é um problema psicológico grave, porque a pessoa deixa de observar isso que nós falamos até agora, que não existe morte, existe desencarne, existe vida sempre. E esse sentimento, essa tristeza, inclusive faz mal para o outro espírito, para aquele ser que desencarnou. Porque ele tem a sua missão lá do outro lado. Ele tem que continuar a sua vida lá. Ele não pode ficar o tempo todo atribulado. Então, o pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Reforçando a prece por esse ser, né? Pedindo que ele esteja bem, e até, se em dado momento for necessário, pedir o seu auxílio, a sua orientação, né? Porque eles estão lá para isso. Os espíritos desencarnados, nossos entes queridos, nossos avós, nossos pais, eles têm um carinho por nós. E eles estiveram nossos pais enquanto estavam aqui. Eles não são nossos pais, eles estiveram nossos pais. Assim como nós somos irmãos de família, estamos irmãos, mas não somos irmãos. Somos pais, estamos pais, mas não somos pais. Né? A verdade é que somos uma grande irmandade. Todos somos irmãos. Não há distinção de sangue, não há distinção de genética, de família. Todos aqui são uma família só. Quando a gente percebe e entende isso, a gente tem um pensamento diferenciado. Claro que o carinho de mãe, carinho de irmão, carinho de filho, de pai, ele tem essa força. E justamente esta experiência é para que nós nos adiantemos e passemos de alguma maneira, né, tendo filhos confiados por Deus a nós, que a gente aprenda a ser caridoso, que aprenda a deixar de ser individualista, né? Que aprenda a olhar mais para o próximo, seguindo a lei do Cristo, amar o vosso próximo como a ti mesmo. E esse amor é um amor que não tem como medir, amor paternal, amor maternal. Né? Quem tem filho sabe. Quem tem seu pai, sua mãe sabe. Quem tem irmão sabe. Então, nesse processo de luto, cada um age à sua maneira, né? Acaba reagindo de forma mais positiva ou menos positiva, de acordo com o seu conhecimento. E a gente busca sempre orientar que as pessoas que passam por um momento como esse, que busquem a casa espírita, né? Sempre que possível,
tomando passe, fazendo uma prece, buscando justamente tirar essa nuvem, né, da ignorância ainda com relação a esse fenômeno do desencarno e poder entender o que está acontecendo, o que está se passando. E também poder aceitar de forma mais caridosa, de forma mais bondosa esse momento. Entender que a vida continua e também continuar com a sua vida aqui, dedicando os seus dias, dedicando o tempo que tem aqui para fazer o melhor. E aí, como é a vida depois da morte? O que acontece? A gente vai para um período de erraticidade, como se diz, e a gente trabalha lá também. O espírito não descansa nunca. Inclusive durante o nosso sono à noite, por isso que é importante a gente ter um sono adequado, a gente ter aquela rotina de sono, porque o nosso espírito, enquanto o nosso corpo descansa, recupera as energias como se fosse uma máquina, o nosso espírito ele viaja. Então, se você lembra de alguns sonhos que você tem, é uma emancipação do espírito que foi lá naquele lugar que você sonhou. Isso é tão certo como a questão depois de nós desencarnarmos. Claro que a gente tem um corpo físico, estamos vinculados a ele enquanto estivermos aqui. Então essa emancipação, esse momento que vivemos no sonho, ele tem que acabar. Vai chegar um momento que você vai despertar, vai acordar e vai voltar para a vida. Né? O desprendimento só vai acontecer realmente no desencarne. Mas que a gente possa ter essa ideia de que o espírito depois do desencarne também tem o seu trabalho. Né? Se ele tiver encontrado a luz, tiver encontrado o seu caminho, ele vai atuar lá no plano espiritual, trabalhando, agindo, socorrendo. Né? Existe uma série de literaturas, André Luiz escreveu muito bem nas suas obras, né, psicografadas por Chico Xavier, onde ele conta a realidade, a rotina dele no mundo espiritual. Como é que se processa, o que acontece, né? Desde a sua experiência lá no umbral, que o umbral, na verdade, é um estágio de passagem. A pessoa que sofre de uma ignorância extrema, que tenha cometido algum arrependimento, como ele mesmo cita, né? Que teve uma vida um pouco desregrada, acabou indo para o umbral por um tempo, ficou 8 anos lá. E umbral, vocês sabem, é uma porta, é uma passagem, é um estágio antes de você entrar na faixa vibratória que você está, que você gostaria de estar. Então a gente vai subindo em cada degrau dependendo do nosso estágio vibracional, de acordo com a gente está se sentindo. É um estado de consciência. Então o nosso céu e o nosso inferno é um estado de consciência, não é um lugar circunscrito. O inferno lá para baixo, o céu é lá para cima. Não é assim que funciona. É algo que está aqui dentro da nossa consciência. Então, se nós tivermos a noção, né, a consciência do que queremos, paz interior, né, que é a busca que a gente sempre fala aqui, a reforma íntima, né, seguidamente é repetido isso aqui. Então, que a gente alcance essa paz interior para que a gente alcance os níveis maiores e que quando a gente desencarnar, a gente possa ir realmente continuar o trabalho, continuar a vida que a gente começou, vamos dizer assim, na matéria. Então, lá com essa questão da perturbação que acontece no momento do desencarne, na questão 164 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca bem interessante uma citação dele aqui. Ele faz uma pergunta para a espiritualidade a respeito disso. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Ou seja, todo mundo vai falar, sofre da mesma coisa? Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Deixar de ser possuído por aquilo que possui. Desapegar das pessoas, desapegar das coisas. Não é, quando se fala desapegar das pessoas, não dizer desconsiderar ou deixar de ter carinho por aquela pessoa. É não ter apego, não ter aquela
sentimento de posse mesmo, né? Gostar da pessoa, querer estar perto da pessoa, mas sem o sentimento de posse. Então esse é o desapego que se pede. Embora o termo perturbação soe como algo negativo, o estado é mais um momento de despertar do que uma situação de sofrimento. Então a pessoa passa por um período até se dar conta do que realmente está acontecendo. Então nesse trecho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Kardec relata muito bem o que acontece conosco. Então, aqui também tem um outro trecho do Livro dos Espíritos. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos, né? Perde-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Então, a espiritualidade responde: o esgotamento dos órgãos é como se fosse realmente uma máquina, né? Se a máquina está mal montada, cessa o movimento, se o corpo está enfermo, a vida se extingue. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? A matéria inerte se decompõe, vai formar novos organismos, o princípio vital volta à massa de onde saiu. O princípio vital é o fluido que anima o corpo, ou seja, o combustível da vida orgânica na Terra. Então percebam que nesse perguntar à espiritualidade, o Espírito da Verdade já reforça essa questão que a física veio explicar. Na vida, no universo, nada se cria, nada se perde, tudo na verdade se transforma, né? Esperamos que vocês tenham elucidado. Eu sei que na verdade a gente fala aqui de um termo que é cada item do Evangelho, ou mesmo cada pergunta do Livro dos Espíritos suscitaria uma palestra. E esse tema, por si só, daria um seminário, não uma palestra. Porque muitas dúvidas surgem, muitos questionamentos surgem, assim, eu mesmo fazendo uma coletânea para vir aqui falar para vocês, vai ter gente que vai surgir dúvidas nessa questão, eu mesmo, muitas dúvidas foram sanadas graças a essa preparação, porque é realmente um assunto que, basicamente, de onde viemos, para onde vamos? É a eterna pergunta, né? A eterna pergunta da humanidade. E hoje temos essa certeza, à luz do Espiritismo, à luz daquilo que o Cristo nos deixou como ensinamento. Nós sabemos que a nossa existência ela é eterna e que vivemos esse momento aqui como aprendizado, como um período de escola, onde buscamos aprender, buscamos, através da experiência de convivermos com seres não tão bons ou seres parecidos conosco, seres mais evoluídos, menos evoluídos, e essa é a grande mágica, essa é a grande experiência da vida. E nesse momento, então, caros irmãos, eu vou pedir aos nossos médiuns de passe que comecem a se preparar, enquanto nós aqui ficamos em oração e prece, agradecendo também as energias que vamos receber em seguida. E eu vou fazer a leitura aqui de uma mensagem final, para que a gente possa começar a se harmonizar e também poder aproveitar da melhor forma possível essa energia que a gente vai receber através do passe. Então, que todos possam se colocar numa situação bem confortável, possam fechar os olhos do corpo físico. Vamos novamente levando nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai. Jesus, nosso irmão e mestre, e nós trouxemos para vocês aqui hoje uma mensagem que é de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que diz o seguinte: a presença do amor. O amor, a alma da vida, é o hálito divino a espraiar-se em toda parte, manifestando a paternidade de Deus. Onde quer que se expresse, imanta quantos se lhe acercam, modificando a estrutura e a realidade para melhor. No amor se encontram todas as motivações para o progresso, emulando ao avanço,
na libertação dos atavismos que, por enquanto, predominam na natureza humana. Por não se identificar com o amor na sua realização incessante, a criatura posterga a conquista dos valores que a alcançam, a paz e a engrandecer. Sem o amor se entorpecem os sentimentos, e a marcha da sensação para a emoção torna-se lenta e difícil. Em qualquer circunstância, o amor é sempre o grande divisor de águas. Vivendo-o, Jesus modificou os conceitos então vigentes, iniciando a era dos espíritos imortais, que melhor expressa todas as conquistas do pensamento. Se te encontras sob a alçada mira de injunções dolorosas, sofrendo incompreensões e dificuldades nos teus mais nobres ideais, não te abatas, ama. A noite tempestuosa e sombria não impede que as estrelas brilhem acima das nuvens escuras. Se o julgamento descaridoso te perturba os planos de serviço, intentando desencorajar mediante o ridículo que te impunham, mesmo assim, ama. O sarçal aparentemente amaldiçoado no momento oportuno abre-se em flor. Se defrontas a enfermidade sorrateira que intenta dominar as tuas forças, isolando-te no leito da imobilidade e reduzindo as tuas energias, renova-te na prece e ama. O deserto de hoje foi berço generoso de vida e pode, de um momento para outro, sob o carinhoso tratamento, reverdecer-se e florir. O amor é bênção de que dispões em todos os dias a tua vida para avançares e conquistares espaços no rumo da evolução. Não te canses de amar. Sejam quais forem as circunstâncias, por mais ásperas se te apresentem. A doutrina de Jesus, ora renascida no pensamento espírita, é uma hinoação de amor, assinalando a marcha do futuro através das luzes da razão unida à fé em consórcio de legítimo amor. Que assim seja.